O relógio marcava 8h30 da manhã quando as portas de vidro do restaurante Sabor e Arte se abriram com um estrondo. O barulho foi tão forte que até o barista derramou o café na bandeja. E lá estava ele, Otávio Nogueira, o homem que fazia o ar pesar sempre que aparecia. Rico, arrogante e dono de um temperamento explosivo, Otávio era o tipo de cliente que todo funcionário rezava para não atender. Empresário do ramo imobiliário, conhecido por humilhar subordinados e tratar todos com desprezo, acreditava que o mundo existia apenas para servi-lo. "Onde está o gerente?" Sua voz ecoou alta, fazendo o restaurante inteiro silenciar. O gerente, Rogério, um homem de 40 e poucos anos, veio quase correndo, suando de nervoso. "Bom dia, senhor Nogueira. Seja bem-vindo. Quer sua mesa de sempre?" "Claro, e espero que o serviço hoje esteja melhor do que da última vez", respondeu Otávio, sem nem olhar para ele. Enquanto ele se sentava, os funcionários trocavam olhares de puro pavor. As garçonetes sabiam que qualquer detalhe, uma xícara mal colocada, um guardanapo torto, poderia virar motivo de humilhação pública. "Café preto, sem açúcar. E rápido", disse ele, batendo os dedos no tampo da mesa de mármore, impaciente. O barista preparou o pedido tremendo. Cada movimento parecia arriscar a própria vida. Otávio observava tudo com aquele olhar frio de quem gostava de testar limites. Tinha prazer em ver o medo nos olhos das pessoas. Do outro lado do salão, uma jovem observava em silêncio. Era Lívia, de 23 anos, nova no restaurante, no seu primeiro dia de trabalho. Estava terminando o treinamento e ainda não sabia quem aquele homem era. Só percebeu a tensão no ar, o clima pesado, o silêncio cortante. "Quem é ele?" perguntou em voz baixa para uma colega. "É o senhor Nogueira", sussurrou a moça, pálida. "Reza para ele não olhar para você." Lívia riu nervosa, achando que era exagero. Mas bastou ver como o gerente se curvava, como os outros evitavam cruzar o olhar com o homem, para entender que algo estava errado. Não era respeito, era medo. Otávio pegou o café, deu um gole e franziu o rosto com desdém. "Isso tá horrível!" gritou, jogando a xícara na mesa com tanta força que o café espirrou. "Vocês não sabem fazer nada direito? Nem café, nem atendimento, nem limpeza. Este lugar é um lixo." O restaurante inteiro congenou. Rogério tentou se justificar, gaguejando, mas Otávio não o deixou terminar. "Calha a boca!" gritou. "Já vi que incompetência é o lema daqui." A tensão aumentou. Alguns clientes se entreolharam, constrangidos, mas ninguém ousou dizer nada. O medo que aquele homem inspirava era maior que qualquer indignação. Lívia sentiu o estômago revirar. Aquilo não podia ser normal. Mas ficou quieta. Era seu primeiro dia e ela precisava do emprego. Enquanto Otávio exigia outro café e um novo funcionário para servi-lo, ninguém percebeu que aquele seria o último dia em que ele trataria alguém daquela forma impune. Porque naquela manhã, sem saber, o homem mais temido da cidade acabara de conhecer a mulher que mudaria sua vida para sempre. Lívia ajeitou o avental e respirou profundo. O coração batia tão forte que parecia querer sair pela garganta. O restaurante Sabor e Arte estava cheio, e todos os olhos pareciam fugir do homem sentado perto da janela, o tal Otávio Nogueira, o cliente que ninguém queria servir. Ela observava à distância, fingindo limpar uma mesa, tentando entender o que tornava aquele homem tão temido. E não demorou muito para descobrir. Uma das garçonetes mais antigas, Dona Célia, se aproximou com as mãos trêmulas, levando o novo café que Otávio havia pedido. Era uma mulher de quase 60 anos, gentil, viúva, que trabalhava ali há mais de uma década. Conhecia cada cliente, cada receita, cada cantinho do restaurante. "Aqui está, senhor Nogueira", disse ela com um sorriso tímido. "Café preto, bem forte, como o senhor gosta." Mas Otávio nem respondeu. Pegou a xícara, olhou por um segundo e com um movimento brusco derrubou o café inteiro sobre a mesa. O líquido quente escorreu para o chão. "Está frio", disse ele com um olhar frio. "Faça outro e limpe essa bagunça." O silêncio foi imediato. Só se ouvia o barulho dos talheres parando. Dona Célia engoliu seco, pegou um pano e se abaixou. Os joelhos estalaram, mas ela não reclamou. Apenas começou a limpar. "Mais rápido, mulher! Ou vai querer que eu te ensine como faz?" Lívia sentiu o sangue ferver. Quis correr até lá, ajudar, dizer algo, qualquer coisa, mas ficou paralisada.
Aeronova, precisava do emprego, e as outras funcionárias lhe lançavam olhares discretos, como se dissessem, não se meta. Mas quando Otávio levantou o pé e pisou propositalmente sobre o pano que Dona Célia usava, espalhando ainda mais café, algo dentro de Lívia se quebrou. Inacreditável! Murmurou baixo, mas um cliente na mesa ao lado ouviu. O gerente Rogério se apressou para tentar contornar a situação. Senhor Nogueira, por favor, não há necessidade disso. Dona Célia vai resolver tudo. Vai resolver nada, retrucou o homem agora em pé, com o rosto vermelho. Este lugar é uma vergonha, gente incompetente, preguiçosa, que só serve para sujar chão. O rosto de Dona Célia se encheu de lágrimas. Ela tentou disfarçar, mas sua voz falhou. Me perdoe, senhor, não foi por mal. E então, Otávio soltou a frase que fez até o tempo parar. Então prove que sabe o seu lugar. Limpe o chão, com as mãos. As pessoas prenderam a respiração. Lívia apertou o pano que segurava, o coração disparado. Nenhum som saía da boca de ninguém. Alguns clientes olharam para os lados, indignados, mas nenhum teve coragem de reagir. Foi nesse momento que os olhos de Lívia se encheram de lágrimas, mas não de medo, de raiva. Ela sentiu dentro de si algo que não podia mais ser calado. Naquele instante, percebeu que não tinha entrado naquele restaurante apenas para servir mesas. Tinha entrado ali para mudar uma história que todos fingiam não ver. E no dia seguinte, Otávio Nogueira descobriria isso da pior maneira possível. Na manhã seguinte, o restaurante Sabor e Arte estava mais silencioso do que nunca. As pessoas evitavam até arrastar cadeiras para não chamar atenção. Todo mundo sabia que Otávio Nogueira voltaria. Ele sempre voltava. E cada visita era um teste de resistência emocional para os funcionários. Lívia chegou cedo, tentando manter o foco no trabalho. Havia dormido pouco. A imagem de Dona Célia ajoelhada, limpando o chão, não saía da cabeça dela. Algo dentro da jovem dizia que aquele tipo de covardia não podia continuar impune. O relógio marcava 9 horas quando as portas se abriram novamente. E lá estava ele. Terno caro, perfume marcante, expressão de desprezo. O mesmo homem que parecia se alimentar do medo dos outros. Bom dia, senhor Nogueira. O gerente Rogério correu para atendê-lo. Bom dia? Ele respondeu com sarcasmo. Ver esse lugar decadente já me estragou o humor. Otávio se sentou à mesma mesa de sempre, cruzou as pernas e começou a dar ordens sem sequer olhar para as pessoas. Quero meu café, 2 pães de queijo e nada de demoras, entendido? Enquanto ele falava, uma xícara caiu da bandeja de uma garçonete novata. O barulho do vidro quebrando fez o restaurante inteiro prender o ar. Otávio levantou as sobrancelhas, lento, como um predador que acabara de encontrar sua próxima vítima. Quem fez isso? Perguntou, sua voz gélida. Lívia engoliu em seco. A moça ao lado dela, apavorada, levantou a mão. Foi sem querer. Sem querer? Otávio riu de canto, um riso cruel. Então o que você está esperando? Vai limpar ou quer que eu ensine? A menina, trêmula, se abaixou. E ele continuou. Assim é o problema desse país, gente que se contenta em ser medíocre. Lívia não aguentou. Olhou para Dona Célia, que observava a cena com um olhar cansado, e sentiu o sangue ferver. Ela deu um passo à frente. Com licença, senhor. O senhor não precisa falar assim com ninguém, disse, a voz ainda firme, mas controlada. Otávio virou o rosto lentamente. Surpreso. Ninguém jamais o havia confrontado. Como é que é? Perguntou o tom baixo e ameaçador. Eu só disse que o senhor poderia falar com respeito, repetiu ela, agora com mais segurança. Ninguém aqui é seu empregado. O restaurante ficou mudo. O tempo parecia ter parado. Até o som da máquina de café cessou. Otávio levantou as sobrancelhas, lento, como um predador que acabara de encontrar sua próxima vítima. Quem é você? Lívia, a nova funcionária, respondeu sem desviar o olhar. Então comece o dia com uma lição, Lívia. Nunca se mete onde não é chamada. Mas ela não se calou. Ou talvez alguém precise se meter quando vê uma injustiça. O silêncio virou choque. Rogério levou as mãos à cabeça. Dona Célia cobriu a boca. E por um segundo, até Otávio parecia não saber o que dizer. Pela primeira vez, ele não estava no controle.
Ele respirou fundo, forçando um sorriso sarcástico. Isso vai custar caro para você, mocinha, sussurrou. Mas Lívia sabia, no fundo do coração, que o preço da covardia era muito maior. E naquele instante, decidiu que não voltaria atrás. Eu estou falando, respondeu Lívia. Importa o que o senhor está fazendo. Humilhar as pessoas não é poder, é covardia. O rosto de Otávio ficou vermelho. Ele se levantou da cadeira com tanta força que o copo de suco caiu, se espatifando no chão. Você vai se arrepender, menina, gritou. Ninguém fala assim comigo. Clientes começaram a gravar discretamente com os celulares. Funcionários se entreolharam inseguros, sem saber se ajudavam ou se escondiam. Mas Lívia não recuou. De pé, de avental simples e coração disparado, manteve postura. O senhor pode gritar à vontade, pode até tentar me intimidar, mas o respeito que o senhor exige dos outros é o mesmo que o senhor deveria aprender a dar. Otávio se aproximou tanto que ela podia sentir o cheiro forte do perfume caro misturado à raiva. Eu posso acabar com sua vida profissional com um telefonema, ameaçou. Em 10 minutos você não trabalha mais em lugar nenhum. Lívia engoliu o medo, sentiu as mãos suarem, mas respondeu firme. Pode tentar, mas o senhor nunca vai poder comprar caráter. A frase caiu como uma bomba. O restaurante inteiro prendeu o ar. Rogério, o gerente, quase desmaiou. Otávio ficou imóvel, sem saber se ria ou gritava. Os olhos dele faiscavam. Eu vou processar você! Rugiu. O senhor tem esse direito, respondeu ela calmamente, mas também tem a chance de se desculpar. Dona Célia, do canto, começou a chorar em silêncio. Pela primeira vez, alguém dizia o que todos queriam gritar há anos. Otávio riu outra vez, mas agora o riso era nervoso. Você é muito corajosa ou muito burra. Talvez as duas coisas, disse ela, mas pelo menos eu consigo dormir tranquila à noite. O silêncio voltou. Um tipo de silêncio diferente, pesado, mas cheio de admiração. Pela primeira vez, alguém tinha calado Otávio Nogueira na frente de todo mundo. E ele sabia que, depois daquele dia, nada mais seria como antes. O silêncio que tomou conta do restaurante Sabor e Arte era quase sufocante. As pessoas não sabiam se respiravam ou aplaudiam. Otávio Nogueira, o homem que sempre gritava, estava sem palavras. E isso, para ele, era o pior tipo de derrota. Mas bastou alguns segundos para a fúria voltar. O rosto dele ficou vermelho, as veias saltaram no pescoço e a voz saiu trêmula de raiva. Você! Ele apontou o dedo para Lívia. Você não faz ideia de com quem está se metendo! Lívia não recuou. Apenas cruzou os braços, mantendo o olhar firme. E o senhor não faz ideia do que é tratar alguém com dignidade. A provocação foi certeira. Otávio deu um passo à frente, tão perto que o hálito dele, misturado ao cheiro de café quente, queimava o ar entre os dois. Eu posso acabar com a sua carreira, menina, rugiu. Ninguém vai te contratar depois de hoje. O senhor pode tirar meu emprego, respondeu ela com calma. Mas nunca vai tirar meu respeito próprio. Os clientes começaram a murmurar. Um deles cochichou. Finalmente alguém teve coragem de falar com ele. O gerente Rogério tentou intervir. Senhor Nogueira, por favor, vamos resolver isso com calma? Otávio virou-se bruscamente. Cala a boca, Rogério! Você também é um incompetente! Gritou, batendo o punho na mesa. Eu devia comprar este restaurante só para demitir todos vocês! Lívia deu um passo à frente. Então por que não faz isso logo, senhor Nogueira? Disse ela num tom de ironia serena. Deve ser cansativo ter tanto dinheiro e tão pouca paz. A frase foi um golpe direto no orgulho dele. Otávio ficou paralisado, com o rosto contorcido de raiva e a voz falhou. Eu vou processar você, repetiu, mas agora a frase soou fraca, sem força. Lívia percebeu. O poder estava mudando de mãos. Pode processar, mas não pode apagar o que todo mundo viu aqui hoje.
Apontou para as mesas. Cada pessoa aqui ouviu o que o senhor disse. Cada uma vai lembrar. Alguns clientes começaram a gravar discretamente com os celulares. Outros apenas observavam, encantados com a coragem da garçonete. Dona Célia, com lágrimas nos olhos, sussurrou: Deus abençoe essa menina. Otávio, tentando recuperar a autoridade, ergueu o queixo. Vocês acham que esse circo vai me afetar? Eu sou Otávio Nogueira. Tenho amigos no alto escalão. Prefeitos, juízes, empresários. Vocês não são nada. Lívia respirou fundo. Pode ter todos os contatos do mundo, Sr. Nogueira. Mas o respeito? Esse o senhor perdeu agora. Um silêncio denso se espalhou. Até os que antes abaixavam a cabeça, agora olhavam para ele de igual para igual. Otávio sentiu algo que não lembrava há muito tempo. Vergonha. Ele olhou ao redor e viu que ninguém mais o temia. E pela primeira vez percebeu que estava cercado, não por inimigos, mas pela própria arrogância. Lívia deu um passo para trás, sem dizer mais nada. Não precisava. Ela já tinha vencido. Mas, no fundo, ela sabia que um homem como Otávio não engolia a derrota facilmente. E o que viria depois seria apenas o começo de uma guerra. Otávio respirava pesado, as mãos tremendo de raiva. Ele olhou ao redor e, pela primeira vez, não viu medo, viu desprezo. Cada olhar, cada sussurro era uma ferida no seu ego. Acabou o espetáculo, gritou. Voltem a trabalhar, seus inúteis. Mas ninguém se moveu. Nem um garçom, nem uma garçonete. O silêncio se tornou insuportável. Lívia continuava firme, com um olhar sereno e o coração disparado. Sabia que tinha provocado algo grande, mas não imaginava o que viria a seguir. A porta do restaurante se abriu com um som metálico. Todos viraram o rosto ao mesmo tempo. Um homem alto, de terno cinza e cabelos grisalhos, entrou com passos firmes. Ele exalava autoridade, mas sem precisar levantar a voz. O que está acontecendo aqui? Perguntou, observando o caos que pairava no ar. O gerente Rogério correu para ele, aliviado e nervoso ao mesmo tempo. Senhor Augusto, que bom que o senhor chegou. Tivemos um problema com o senhor Nogueira. Otávio soltou um riso debochado. Ah, então o dono finalmente apareceu. Já não era sem tempo. Venha ver o que a sua funcionária insolente fez. Augusto Menezes, o dono do Sabor e Arte, caminhou lentamente até a mesa. Seus olhos, calmos, analisaram Otávio por um instante e depois pousaram em Lívia. Está tudo bem com você, minha filha? Perguntou com voz serena, mas firme. O restaurante inteiro prendeu a respiração. Otávio biscou, confuso. Peraí, sua filha? Lívia abaixou a cabeça por um segundo e assentiu. Sim, pai, está tudo bem. O silêncio foi seguido de um burburinho crescente entre os clientes. Rogério ficou pálido. Dona Célia levou a mão à boca. Otávio, completamente surpreso, tentou recuperar o controle. Isso é algum tipo de piada? Perguntou, tentando rir. A novata é sua filha? Augusto cruzou os braços. Sim. E, para ser mais exato, ela não é apenas minha filha. É a futura administradora da rede Sabor e Arte. Está aqui há 2 semanas fazendo um estágio anônimo para conhecer como o negócio funciona e como os clientes tratam os funcionários. Otávio empalideceu. O sangue parecia sumir do rosto dele. Isso é um absurdo! Gritou, tentando se justificar. Ela me provocou, me desrespeitou. Augusto deu um passo à frente, o olhar frio como gelo. Tenho certeza de que não, disse calmamente, porque conheço minha filha. Mas posso confirmar com as câmeras. Gravamos tudo, Sr. Nogueira. Cada palavra, cada gesto. O empresário parou. Pela primeira vez, seu corpo pareceu perder a força. As câmeras, ele murmurou, sem conseguir terminar.
Lívia olhou para o pai, com um misto de alívio e medo. Eu só não aguentei mais ver o que ele fazia, pai. Dona Célia foi humilhada ontem. Eu não podia fingir que não vi. Augusto assentiu, colocando uma mão sobre o ombro dela. Fez o que era certo, filha. E o que mais me entristece é saber que essa não foi a primeira vez. Otávio recuou um passo. Vocês estão querendo me destruir! Isso é uma armação! Gritou nervoso. Eu sou cliente há anos! Um cliente não compra o direito de humilhar ninguém, respondeu Augusto em tom firme. As palavras caíram como martelo. Otávio olhou ao redor e percebeu que todos, absolutamente todos, estavam do lado dela. E naquele instante ele entendeu. O poder que ele tanto ostentava não valia nada diante da verdade que acabava de ser revelada. Por alguns segundos, ninguém ousou se mover. O silêncio dentro do Sabor e Arte parecia pesar toneladas. A revelação de que Lívia era filha do dono havia mudado completamente o rumo das coisas. Otávio, pálido e ofegante, tentava encontrar uma saída, qualquer saída para o buraco que ele mesmo cavara. Isso é uma armação! Gritou, apontando para Augusto e depois para Lívia. Vocês estão querendo acabar com a minha reputação! Mas Augusto Menezes não levantou a voz. A sua reputação, senhor Nogueira, foi você quem destruiu quando começou a tratar pessoas como objetos. O público dentro do restaurante começou a murmurar. Vários clientes que tinham presenciado as cenas anteriores se levantaram de suas mesas. Alguns seguravam celulares, ainda gravando tudo. A gente viu sim, gritou uma mulher na fila do caixa. Vimos ele humilhar a garçonete ontem. Ele chamou o garçom de lixo, acrescentou outro homem. Otávio girou o corpo, surpreso com a multidão que agora se voltava contra ele. Vocês não sabem quem eu sou, berrou, a voz trêmula. Eu sou um homem respeitado nesta cidade. Respeitado por quem? Perguntou Lívia, calmamente. Por medo, talvez, mas não por caráter. A frase ecoou. Um cliente começou a aplaudir devagar. Outro o acompanhou. E logo o restaurante inteiro estava batendo palmas, não por espetáculo, mas por coragem. Otávio olhou ao redor, sem acreditar. Aquele era o tipo de homem que se achava intocável e agora estava ali, cercado por olhares que o julgavam sem piedade. Augusto deu um passo à frente, o olhar frio como gelo. Senhor Nogueira, você está oficialmente banido de todos os estabelecimentos da nossa rede. E, além disso, eu vou encaminhar as gravações e os depoimentos à justiça. O que o senhor fez aqui não é apenas falta de educação, é assédio moral. O empresário ficou sem reação. Tentou falar, mas a voz falhou. O suor escorria pela testa e a arrogância parecia ter se dissolvido junto com o medo de perder o controle. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu tenho influência, tenho dinheiro, murmurou trêmulo. Lívia se aproximou lentamente, sem raiva, apenas com uma serenidade firme. E de que serve o dinheiro quando ninguém mais te respeita? A pergunta o atingiu como um soco. Ele abaixou o olhar. Pela primeira vez, Otávio não encontrou palavras. Do lado, Dona Célia enxugava as lágrimas. Eu esperei tanto tempo para ver justiça sendo feita, sussurrou. Augusto colocou a mão sobre o ombro da funcionária mais velha. E ela veio, Dona Célia. Às vezes demora, mas vem. Otávio, sem coragem de continuar ali, deu um passo para trás, depois outro. Mas antes de sair, olhou para Lívia com um ódio silencioso. Isso não vai ficar assim, murmurou. Você e seu pai ainda vão se arrepender. Lívia não respondeu. Apenas observou enquanto ele saía, com o terno amassado, o rosto abatido e a alma carregada de vergonha. Mas o que ela não sabia é que aquele olhar não era apenas de raiva, era o prenúncio de algo muito pior. Porque naquele mesmo dia, Otávio Nogueira começou a planejar sua vingança. Durante semanas, o nome de Otávio Nogueira virou piada nas redes sociais.
O vídeo de sua discussão com Lívia viralizou, espalhando-se por todos os cantos da cidade. As manchetes diziam: empresário humilha a funcionária e é desmascarado por filha do dono. Arrogância exposta. Milionário perde prestígio após escândalo público. Para um homem movido por ego e poder, aquilo era insuportável. Otávio sumiu por um tempo, mas a raiva crescia em silêncio. Ele jurou que faria o restaurante Sabor e Arte e a família Menezes pagar caro. Numa noite chuvosa, sentado em seu escritório luxuoso, Otávio olhava pela janela enquanto tamborilava os dedos na mesa. Querem me envergonhar? Pois vão ver o que é perder tudo, murmurou. E assim começou a vingança. Primeiro, ligou para conhecidos da prefeitura, espalhando boatos de que o restaurante usava produtos vencidos. Depois pagou um inspetor corrupto para achar irregularidades na cozinha. Em poucos dias, Sabor e Arte recebeu uma notificação sanitária. A notícia se espalhou. Restaurante de família envolvido em polêmica sofre investigação. Lívia ficou arrasada. Pai, isso não pode ser coincidência, disse, mostrando o jornal. Eu sei que não é, respondeu Augusto sério. É obra do Nogueira. Mas o empresário não parou por aí. Usou seus contatos para cancelar contratos de fornecedores, atrasar entregas e até espalhar rumores entre os clientes mais ricos, dizendo que o restaurante estava acabado. Em menos de 2 semanas, o movimento despencou. As mesas ficaram vazias e o sorriso dos funcionários deu lugar à incerteza. Ele está nos destruindo, pai, sussurrou Lívia, com os olhos marejados. Então é hora de lutar com inteligência, não com raiva, respondeu Augusto. Vamos mostrar que caráter ainda vale mais do que dinheiro. Lívia assentiu, mas dentro dela a indignação crescia. Durante as noites, ficava até tarde revisando câmeras, notas fiscais, e-mails, tentando achar provas da sabotagem. E numa dessas madrugadas, encontrou algo. Um registro de pagamento suspeito, feito por uma empresa de fachada, exatamente no mesmo dia da visita do inspetor. Te peguei, murmurou, apertando o punho. No dia seguinte, ela levou as provas à polícia, e enquanto fazia o depoimento, não imaginava que Otávio já tramava o próximo golpe. Ele mandara um ex-funcionário infiltrado provocar uma confusão no salão principal, diante da imprensa. Mas o plano saiu pela culatra. O homem, ao ser pressionado, acabou revelando tudo, inclusive o nome de quem o contratou. Otávio foi intimado e, mais uma vez, a verdade que ele tentou esconder o colocou de joelhos. Mas ainda assim, mesmo cercado, o orgulho dele terá maior do que o medo. E foi este orgulho que o levaria, dias depois, ao momento mais inesperado da sua vida. Desculpas. O som dessas palavras fez o restaurante inteiro se paralisar. Otávio, um homem que nunca se curvava, cambaleou. Lívia deu um passo à frente para segurá-lo, mas ele levantou a mão, tentando manter alguma dignidade. Eu perdi tudo. Contratos, amigos, respeito. A justiça descobriu o que fiz. A voz dele falhava e o olhar estava vazio. Eu só queria tentar consertar. Antes que terminasse a frase, ele levou a mão ao peito. O corpo enrijeceu e ele caiu no chão. Pai! Gritou Lívia correndo até ele. Chame uma ambulância rápido! O pânico tomou conta do salão, mas Lívia não esperou. Ela ajoelhou-se ao lado dele, avaliando sua respiração. Seu coração batia fraco. Ela iniciou massagem cardíaca, lembrando-se dos cursos de primeiros socorros que havia feito durante a faculdade. Fica comigo, Sr. Nogueira! Gritava, pressionando o peito dele. Respira! Os clientes observavam em silêncio, alguns chorando. Depois de alguns segundos eternos, o corpo dele deu um espasmo. Otávio abriu os olhos, ofegante, confuso. Lívia sorriu, com lágrimas escorrendo. Isso, respira. Você vai ficar bem. Ele tentou falar, mas a voz era um sussurro.
Por quê? Depois de tudo o que fiz? Porque o que o senhor mais precisa agora não é castigo, é perdão. Otávio chorou pela primeira vez em público. Lágrimas verdadeiras, sem máscara, sem orgulho. Eu destruí a mim mesmo, disse ele, fraco. Tudo que conquistei não vale nada. A ambulância chegou e, enquanto o levavam, ele segurou a mão dela. Obrigado por não deixar meu coração parar no pior momento da minha vida. Lívia ficou parada na porta, observando o carro se afastar com as luzes vermelhas piscando. Sabia que aquele homem jamais seria o mesmo. E tinha razão, porque semanas depois, a cidade inteira testemunharia algo que ninguém jamais imaginou: a transformação completa de Otávio Nogueira. 2 meses se passaram desde o colapso de Otávio Nogueira. A cidade inteira comentou o ocorrido. Muitos acreditavam que ele havia fugido para o exterior, outros diziam que estava internado em uma clínica particular. Mas a verdade era outra. Otávio estava em casa, sozinho, enfrentando o maior inimigo de sua vida, o próprio arrependimento. As mãos que antes assinavam contratos milionários agora tremiam ao segurar um simples copo d'água. Um homem arrogante, temido e movido por poder, havia descoberto o quanto o silêncio de uma casa vazia podia gritar. Durante as longas noites, ele lembrava do olhar de Lívia, o olhar de quem teve coragem de dizer a verdade que todos calavam. E foi esse olhar que o fez decidir mudar. 1 mês depois, ele apareceu novamente no Sabor e Arte. Dessa vez, chegou de forma simples, sem terno, sem seguranças, sem arrogância. Carregava apenas um envelope nas mãos. Lívia estava organizando as mesas quando o viu entrar. Por um instante, o coração dela disparou, mas o homem que se aproximou era outro. Vim agradecer, disse ele com voz calma, e pedir perdão. De verdade. Ela o observou em silêncio. Não havia mais ódio em seu semblante, apenas humildade. Otávio colocou um envelope sobre a mesa. Aqui está a escritura do meu antigo escritório. Quero que seu pai use o espaço para abrir uma nova filial do restaurante. Considerem um recomeço e o meu pedido de perdão. Lívia ficou sem palavras. O senhor não precisa fazer isso. Preciso sim, respondeu ele com um leve sorriso. É a primeira vez que sinto vontade de construir algo que realmente faça bem a alguém. Dias depois, a notícia se espalhou. Ex-empresário acusado de assédio moral cria fundação de apoio a trabalhadores e doa parte de sua fortuna a causas sociais. Otávio nomeou a instituição de Segunda Chance. E quem ele escolheu para ser a diretora? Lívia Menezes. No discurso de inauguração, ele falou diante de dezenas de pessoas. O poder verdadeiro não está em quem manda, mas em quem serve com respeito. E ao olhar para ela, completou. E às vezes, Deus coloca anjos disfarçados de garçons e garçonetes para nos ensinar o que realmente importa. Aplausos tomaram conta do salão. Dona Célia chorava de emoção, e Augusto, o dono do restaurante, observava orgulhosa a filha que havia transformado vergonha em esperança. Otávio agora servia café no refeitório da própria fundação, com um avental simples e um sorriso sincero. E cada vez que alguém o reconhecia, ele dizia: eu era o homem que mandava todos se calarem, até que uma mulher me ensinou o valor de ouvir. Lívia, ao vê-lo daquele jeito, sorriu com um coração em paz, porque entendeu que às vezes Deus permite a queda de gigantes para ensinar humanidade aos poderosos e coragem aos humildes. E foi assim que naquele pequeno restaurante, uma simples garçonete transformou arrogância em arrependimento e fez um homem redescobrir o sentido da vida.